querem, todos querem o Vasco pelo poder, todos querem o Vasco por interesse particular. Só que isso não está dando liga, isso não está fazendo o Vasco acontecer. O que vai fazer o Vasco acontecer é exatamente alguém que tenha a disposição de entregar para o torcedor e para o sócio um clube que esteja acima de qualquer interesse pessoal, que é isso que a gente está buscando uma alternativa de não ser de um grupo político, de não ser desses grupos que se definham, que se odeiam, que se matam o tempo todo, buscando única e exclusivamente um poder. Poder para quê? Poder para quê? Para ser 7º colocado do Campeonato Carioca? Para ser 16º colocado do Campeonato Brasileiro? É esse o poder que tanto lutam para entregar um clube multifacetado com 649 milhões de dívida, com um faturamento na metade do valor do que fatura o Atlético Paranaense? É esse o Vasco que essas pessoas estão construindo. Mas elas constroem o Vasco dessa maneira porque elas são isso que elas querem para o Vasco. Quando dizem que eu sou megalomaníaco, quando dizem que eu sou lunático, que o que eu estou falando não é possível, é porque elas apequenaram o Vasco na sua pequenez e mesquinhez, que se prova aqui nesse dia, que era um dia de festa, com milhares de pessoas em São Januário. Mostram que, infelizmente, o Vasco que elas refletem é pequeno porque elas são pequenas. E elas não conseguem pensar grande porque não são grandes, como pessoas, como caráter de homem e como ser humano. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Rapaziada, se você não for inscrito, dá essa moral aí. Se inscreve no canal Vasco em Família, rapaziada. Deixa aquele like pra gente estar chegando aí a mais vascaíno. E não esquece aqui, ó, de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, rapaziada. Galera, temos parceiros aqui no canal, é o canal Debate na Barreira e o canal Vascaíno da Baixada. O link vai estar aqui na descrição. Dá essa moral, se inscreve lá nesses dois canais, porque o conteúdo é show de bola, rapaziada. Galera, comecei com esse desabafo do Leve aí, porque é um desabafo que me representa. Aposto que representa você também, vascaíno. Esse vascaíno que está indignado com tudo isso que está acontecendo, com o time brigando para não cair, com o time na zona do rebaixamento. Essa questão política que envolve o Vasco nesse ano. Está evidente o que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo. É evidente que é muito pequeno a gente reclamar de comissão técnica, de mudança dentro de campo, de comportamento de jogador, porque a gente sabe o que está levando ao Vasco a esse caminho são vocês dirigentes, são quem comanda o Vasco. Porque das 5 maiores torcidas do Brasil, o Vasco é o que tem menos resultado esportivo. O Vasco não é campeão de Libertadores há tanto tempo, campeão brasileiro há tanto tempo, enquanto os outros clubes são. Qual será o problema? Quem contrata jogador? Quem bota ele em campo? Por que ele está em campo? Por que o Carlinhos está em campo? Por que o Vasco contratou o Gustavo Torres? É isso, rapaziada. A culpa são dos dirigentes, então é um desabafo que... Esse desabafo do Leve me representa e eu tenho certeza que representa muitos vascaínos. Galera, eu vou voltar nesse assunto no final do vídeo, mas a gente vai aqui comentar algumas situações do Vasco e dar nossa opinião. Primeira, tá aqui na Net Vasco. Time com mais decisões contrárias pelo VAR é o Vasco. Também lidera o ranking de gols anulados pelo árbitro de vídeo no Brasileiro. Rapaziada, sinceramente, eu acho que tá aí também. Na gestão, um clube abandonado, um clube que não tem representatividade, ninguém respeita os dirigentes do Vasco. Não é o Vasco que não tem respeito, é os dirigentes do Vasco que não são respeitados, eles não se dão respeito, e por isso que acontece esse tipo de coisa aqui no Vasco. Foi a decisão mais rápida que eu já vi na minha vida, o jogo de ontem. Aquela mão do Henrique no rosto do jogador foi a decisão mais rápida. E como é que lá contra o Gregory, contra o Bahia, o Gregory não é expulso, uma entrada daquela criminosa e o VAR não chama? Tem alguma coisa estranha aí, rapaziada. Tem alguma coisa estranha. É um absurdo que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. É um absurdo. Segunda situação aqui, rapaziada, que a gente vai comentar. Luxemburgo ontem deu na entrevista, né, falando do psicológico do time do Vasco, um time que começou até bem ali, né, uma bola na trave e depois toma o gol, e ele fala que o time está fragilizado
psicologicamente, isso está atrapalhando, né, o andamento do time, a parte tática e tudo mais. Agora, Luxemburgo, eu evito aqui as críticas em cima de você, porque eu sei que você é um excelente treinador e que o Vasco tem um time muito limitado, mas muito mesmo, não merece vestir essa camisa do Vasco. Mas, Luxemburgo, pense bem e coloque os jogadores com mais mobilidade, que aguentem correr. O Pikachu não pode jogar mais, o Léo Matos não pode jogar mais. Bota o Tenório, o Tenório é isso tudo. Não acho, mas é o cara que aguenta correr. Na frente, Catatal e Peck, Catatal pelo lado direito, Peck pelo lado esquerdo e Cano na frente. Aguentam correr. Tem mais velocidade para puxar um contra-ataque. Se você não fazer isso, fica com esse time mole, com Carlinho, com todo respeito, Caio Lopes é um bom jogador, vai ajudar muito o Vasco futuramente, mas hoje ele não pode jogar no Vasco. Ele não pode jogar no Vasco. Foi comprovado isso ontem. Tem a característica mais lenta. E o Vasco é muita gente mole dentro do Vasco, não dá para acontecer isso. Coloque jogadores com mais mobilidade. Quer ver minha escalação aqui? Não sei você, rapaziada. Nem o Fernando Miguel eu vou salvar mais, que falou em Dogol. Bota o Lucão, Marcelo Alves, Ricardo Graça, Tenório, Henrique, segura o Henrique mais, não deixa o Henrique ir, não faz nada mesmo na frente, bota ele ali de terceiro zagueiro. No meio campo, Bruno Gomes, Juninho e Benítez. Na frente, Catatal, Peck e Cano. Esse é o time do Vasco. É os caras que mais aguentam correr no Vasco. Você vai ver se não vai melhorar. Pelo amor de Deus, cara. E aí, dentro desse problema aí, da questão psicológica que o Lucha fala, ele fala que tem uma profissional ali trabalhando, tentando ajudar o Vasco nesse tipo de situação. A gente sabe que o psicológico interfere muito, a confiança. O Vasco não pode sair perdendo. Se sair perdendo, realmente prejudica. Então tem uma profissional aí da área que está tentando ajudar o Vasco nesse sentido. O nome dela aqui é Maíra Ruas. Tá tentando ajudar o Vasco nesse sentido, mas Luxemburgo pode ter toda a ajuda do mundo psicológico. O time do Vasco é lento, é cansado, é mole, é característica do Vasco. Tem muitos jogadores ali que o Vasco pode utilizar, que tem uma boa técnica, mas é mole. Um exemplo, o Vasco não tem um jogador igual o David. O David do Fortaleza, aquele que arranca, quebra linhas, dá tapa na frente como foi o primeiro gol. O Vasco não tem esse jogador. Então tem que tentar botar os que mais corre no Vasco. Isso é pra ontem. Esse jogo agora contra o Internacional. Galera, vamos falar um pouquinho do jogo aí, já projetado no Internacional, que tem um desfalque muito importante aí pro Internacional, que é o Patrick do Internacional, um bom jogador, inclusive fez um gol ontem, não vai poder jogar por suspensão, então é um grande reforço aí pro Vasco. A gente tem um desfalque também, é o Marcelo Alves, que vem muito bem, mas o Ricardo Graça eu acho que vai conseguir ali entrar bem na zaga. O Vasco não vai sentir tanto assim o Marcelo Alves, por mais que tenha bem, eu acho que o Ricardo vai conseguir segurar essa bronca aí, rapaziada. Galera, vamos voltar ao assunto aí do desabafo que eu comecei o vídeo aí do Levin, né? O grupo Camisas Negras soltou uma nota aí que fala muita coisa do que a gente está vivendo aqui e do que eu acho que seria totalmente diferente se o Levin tivesse no Vasco no dia 7 de novembro, a transição fosse feita ali, as coisas seriam totalmente diferentes, a história seria outra, eu tenho certeza. Esses caras são o culpado. Campelo, Salgado, Júlio Brandt, Mussa e até o canal Atenção Vascaíno, rapaziada. Até o canal. E agora eu fico pensando assim, você lembra lá, pega um vídeo deles falando do Gustavo Torres, botaram lá jornalista da Colômbia falando que o jogador era lindo, que o jogador driblava bem, jogava de centroavante, jogava pelas pontas, que era uma boa contratação. E sabe o que é isso? Mentira, mentira, os caras não jogam nada. Botaram um cara ali pra não bater na diretoria, para não bater em contratações. Léo Matos, quem é Léo Matos, irmão? Quem Gustavo Torres? Eles botavam lá falando que era uma grande contratação, isso era para não bater na diretoria. Eles não falaram da eleição do Vasco. Muito torcedor vem criticar a gente aqui, falando que a gente é torcedor de candidato por causa de vocês. Porque se vocês tivessem informado, não tomar posicionamento de Levin ou Salgado, mas informasse o torcedor, e a rejeição em cima dele seria enorme, e vocês não noticiaram nada sobre a eleição. É um papel que vocês assumiram. Eu, torcedor, eu cobro vocês, um canal de jornalismo que lá no seu início o Flávio Dias falava isso.
Aqui é um canal que não trabalha com fake news, trabalha com a verdade, informar o torcedor. E vocês não informaram o torcedor vascaíno, rapaziada. Então a culpa é desses caras, se não é o jogador tem culpa? Claro que tem. Mas quem botou eles lá? Quem deu as peças pro Luxemburgo escalar? Foi você, Campelo, foi você, Salgado, foi você, Júlio Brandt, que não deixou o Levin assumir. Mussa, isso é culpa de vocês. O Vasco ainda tem chance, eu acredito que a gente não vai cair. Mas se cair, a culpa é só de vocês. Rapaziada, então a gente vai estar lendo aqui. A gente vai estar lendo aqui essa nota aí das camisas negras. É o seguinte: a performance e os resultados em campo são reflexo da gestão do clube, nas suas mais diversas áreas. Evidente que não se pode atribuir a culpa àquele que assumiu recentemente, mas é inevitável diante do quadro atual. Imaginamos como estaríamos se após o resultado do dia 7 de novembro de 2020, então o presidente tivesse iniciado a transição para o candidato vencedor, naquela eleição que contou com todos os candidatos. Já estaria há 3 meses com impactante novidade na gestão do clube, fora o apoio da torcida, dado ao vencedor da eleição presidencial, era também o favorito da torcida do Vasco. Salário em dia, talvez alguns reforços, porque naquela época tinha possibilidade, e o projeto já se iniciando com a presença de grandes profissionais de mercado. Ou seja, se lá no dia 7 toda essa palhaçada não tivesse acontecido, o Vasco estaria melhor. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Esse desabafo que eu iniciei do Levin representa nós, torcedores, que não aguentamos mais ver o Vasco nesse tipo de situação, galera. Rapaziada, para finalizar o vídeo aqui, ontem, tá aqui no site do STF, que o Paulinho da Força, né, o presidente do Partido Solidariedade, que moveu essa ação aí, que a gente tá sonhando que chegue logo esse momento e que seja uma decisão favorável ao Levin, ele teve uma reunião lá. Tomara que essa reunião foi aí para conversar, para colocar os pontos aí nos i sobre essa ação movida aí pelo Partido Solidariedade. O ministro Dias Toffoli, a gente está ansioso para ter essa decisão, para tirar esses caras de lá, porque esses caras são o culpado da situação do Vasco. Canal Atenção Vascaíno, que ideia é essa de dar voz a um presidente que não é presidente do Vasco, momentos antes, dias antes de um jogo tão importante como o Fortaleza? Obrigado, vocês são maravilhosos. Rapaziada, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.